agravamento do quadro de saúde do apresentador Fausto Silva, que acabou tendo que entrar na lista e que de maneira rápida recebeu um transplante de coração, chamou a atenção para um serviço democrático e exclusivamente feito pelo SUS no Brasil, o transplante de órgãos. O sistema brasileiro é o maior do mundo neste tipo de atendimento e garante a todos os cidadãos, independente da renda, direitos iguais no acesso. Ao todo, 65 mil pessoas aguardam por um transplante de órgãos no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. E para conversar sobre isso e aproveitar que estamos no Setembro Verde, mês de conscientização da doação de órgãos, nós trouxemos a coordenadora da Central de Transplantes do Piauí, Lourdes Veras, a quem eu agradeço pela participação no programa. Seja bem-vinda. Obrigada, e eu que agradeço o convite para a gente falar de temas tão importantes. Para iniciar, o cardiologista Paulo Márcio vai explicar a situação que fez o apresentador Fausto Silva receber com urgência o transplante de coração. E no caso específico do transplante de coração, cada paciente só pode doar um coração. O rim você pode doar 2 e salvar 2, córnea, mas o coração precisa de um doador. E essa fila é rigorosamente controlada. No caso do Faustão, ele era o segundo da fila, já internado com insuficiência renal, já em hemodiálise, ou seja, já tinha um outro órgão comprometido, que estava em insuficiência respiratória, já respirando com a ajuda de aparelhos e em ambiente de UTI já há 15 dias. E nesse mesmo final de semana que ele foi transplantado, 7 outros pacientes também receberam coração, tudo dentro da lei. E ele estava em situação de emergência mesmo. Essa rapidez pelo transplante abre para uma questão que intriga muitas pessoas. Lourdes, dá para furar a fila no sistema de transplante de órgãos e quais os critérios para avançar nessa lista? Carla, o Sistema Nacional de Transplante é um sistema íntegro. Os critérios são todos estabelecidos por leis, inclusive são critérios internacionais e todos são critérios técnicos. Então, sempre que há priorização, existe até a avaliação de câmaras técnicas para discutir o caso e aí, então, autorizar a Central de Transplante a colocar esse sistema em priorização, ou seja, em urgência máxima. E foi exatamente isso o que aconteceu com o apresentador Fausto Silva. Ele estava com todas aquelas condições favoráveis a receber esse transplante, porque na verdade existem os critérios de compatibilidade para receber um órgão como coração, rins, entre outros, né, doutor? Sim, a primeira compatibilidade é com a BO, que é o grupo sanguíneo, então o grupo sanguíneo do apresentador é o grupo sanguíneo B. Ele entrou em prioridade por falência de bomba cardíaca. Então, o paciente já estava fazendo hemodiálise, já não chegava sangue suficiente para os rins. E esse quadro é um quadro gravíssimo chamado choque cardiogênico. Então, é avaliado o quadro clínico e exames na câmara técnica e daí então é que esse paciente pode ser priorizado. Para a gente falar um pouquinho da situação do nosso estado, doutora, quantas pessoas em média aguardam por um transplante de órgão aqui no Piauí? A nossa maior lista é a lista do rim, são 474 pessoas aguardando um rim. E a córnea, que também é bem grande, quase 400, são 393, são os 2 tipos de transplante que nós realizamos aqui no nosso estado. E ainda existe um tabu muito grande, né, no nosso país. Ser doador ainda é um tabu muito grande. Eu gostaria que a senhora falasse com essa questão do Brasil avançar, inclusive está avançando para ser o maior transplantador do mundo, atrás somente aí dos Estados Unidos, né? Sim, e quando se fala de sistema público, é o maior do mundo, que é o SUS. Que é o SUS. Isso.
Nós temos realmente um pouco de desconhecimento da nossa população, ainda precisamos falar muito sobre isso, mostrar a transparência desse processo, porque ainda existe desconhecimento, mas eu sempre enfatizo que a nossa população é muito solidária. Quando ela conhece realmente todas essas etapas, apesar do momento ser muito difícil, que é um momento onde você perde um ente querido muitas vezes por fatalidades, que as lesões cerebrais muitas são por acidente. Então é muito importante que a família já saiba, já tenha comunicado isso, já tenha falado sobre esse assunto, porque no momento de perda, de angústia, é muito difícil de você tomar decisão. Muito difícil mesmo, mas é importante a gente conversar sobre isso. O que é necessário para ser um doador? A única coisa que é necessária é você comunicar à sua família e dizer do seu desejo de ser um doador, porque a sua família vai ser consultada e somente ela poderá autorizar essa doação. Se for um menor de idade, necessariamente vai ser necessário o pai e a mãe. E ainda tem um detalhe da lei, é só o doador até 2º grau na linha reta ou colateral. Então, se tiver um tio, um primo que já é 3º grau e 4º grau, já não pode assinar. Então, nós temos que seguir rigorosamente a lei. Então, a gente precisa seguir a lei. A gente preparou um vídeo aí para vocês, para a gente poder entender a diferença entre Brasil e Estados Unidos. Vamos conferir. O apresentador Fausto Silva passou por uma cirurgia de transplante de coração no domingo 27 de agosto, após um quadro de insuficiência cardíaca grave, depois de uma semana na lista por um novo coração. O caso de Faustão chamou a atenção pela rapidez de ter aparecido um doador. A doação de órgãos é um ato que salva vidas em todo o mundo. No entanto, as normas e práticas em torno desse processo variam de país para país. No Brasil, a doação de órgãos é regulamentada pelo Sistema Nacional de Transplantes, que estabelece diretrizes claras para o processo. Uma característica notável do sistema brasileiro é a chamada doação consentida, quando os cidadãos são incentivados a serem doadores ou não. O Brasil também adota o princípio da presunção de consentimento, onde todos são considerados doadores potenciais, a menos que tenham registrado sua recusa. Já nos Estados Unidos, o sistema de doação de órgãos é descentralizado e operado por organizações de transplantes regionais. Não há uma única política nacional de incentivo para a doação de órgãos, como no Brasil. O maior sistema de transplante do mundo é dos Estados Unidos, realizando cerca de 42 mil procedimentos em 2022, segundo o governo americano. Contudo, o sistema é falho e nem um pouco acessível. Em estimativas, para o apresentador Fausto Silva receber um transplante de coração nos Estados Unidos, além dos critérios de compatibilidade, ele teria que realizar o pagamento de cerca de 8 milhões de reais. Segundo a Rede Unida para o Compartilhamento de Órgãos, atualmente 104 mil pessoas estão em lista de espera e 17 pessoas morrem todos os dias à espera de um transplante. A doação de órgãos é um ato nobre que pode fazer a diferença entre a vida e a morte para milhares de pessoas. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos têm sistemas funcionais diferentes, cada um com suas vantagens e desafios, mas o objetivo final é sempre o mesmo: salvar vidas. E como vocês viram aí, né? Nada como o SUS para ofertar um serviço de alta qualidade e gratuito para a nossa população, não é? A gente viu aí na reportagem, mas é preciso a gente reforçar ainda mais, inclusive a taxa de recusa, que ainda é muito grande. Olha, só para vocês terem uma ideia, esses dados no Brasil chega a 50% de recusa e no Piauí até 70% das famílias recusam a doação de órgãos. A gente ainda tem um índice muito alto de recusa para esses transplantes de órgãos, como a gente vem falando aqui nessa reportagem, né? Sim, daí a importância das nossas campanhas. Veja que o Setembro Verde, né, a Cor da Esperança, as pessoas que estão em lista de espera, né, aguardando um momento para ser contemplado com seus transplantes. E a doação de órgãos, ela salva vidas. E a gente sempre enfatiza isso, mostrando, né, porque muitas famílias que tomaram essa decisão, elas hoje se sentem muito em paz, tranquila, de ver tanta felicidade em outras famílias. Em outras famílias, né? Quem não pode ser um doador?
Geralmente, as pessoas de bebês até 80 anos podem ser um doador. Só tem 3 condições onde existe contraindicação absoluta, que são pacientes portadores de infecções sistêmicas graves, que nós chamamos de septicemia, e os portadores de doenças malignas, e portadores de vírus, como hepatite C, HTL e HIV. Somente esses Somente pacientes, esse. mas os outros, desde o bebê até aí, aos 100 anos de idade, quem chegar até lá, né? Pois tem sim como ser um doador de órgãos. O pós de toda cirurgia é muito complicado, mas a alegria de ter um novo órgão e minimizar as incertezas é incrível, né? Para isso, para falar como foi o pós-transplante, a senhora Maria das Dores, que tem 20 anos de transplante de rins, vai falar para a gente sobre como foi esse processo pós-cirurgia e os cuidados que tem até os dias atuais. Vamos ver. Após o transplante, a gente, né, que é transplantado, temos sim que ter muito cuidado. De 6 em 6 meses, está voltando no médico, está repetindo todos os exames para ver como é que está a função do rim, a função da creatinina. E aí eu faço esse controle, né, de 6 em 6 meses no Getúlio Vargas. E aí a gente toma essa medicaçãozinha aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui tudo é medicação para rejeição. Recebo todo mês aqui na cidade de Timon, viu? E essa medicação a gente tem que tomar até o fim da vida, né? Para não ter a rejeição, ter o cuidado de se cuidar, não comer toda coisa, temos que ter sim esse cuidado com a gente, porque o transplantado ele não fica 100% curado, porque tem a medicação, aí vem os efeitos colaterais, né, que surgem ao longo da medicação. Eu, por exemplo, depois de 15 anos de transplante, hoje eu sou diabética, né? Tenho problema de pressão alta, mas tudo controlado, tudo que você pode controlar. Se você fizer direitinho, seguir a orientação médica direitinho, fazer seu encaminhamento de 6 em 6 meses, é tranquilo. E você que quer ser doador, nunca esqueça de dizer para sua família que eu sou um doador, eu quero ser um doador de órgãos, que é muito importante. Doe e salve vidas. Como a senhora das Dores falou, exige muitos cuidados. E eu aproveito aqui para perguntar para a Lourdes quais são esses cuidados que um transplantado precisa ter no pós-cirurgia. Esses cuidados, Carla, é para o resto da vida. Principalmente nos primeiros meses pós-cirurgia, porque as doses de imunossupressores, que são drogas que nós usamos para evitar rejeição, ainda são muito altas. Posteriormente, elas vão sendo diminuídas até entrar nas doses que nós chamamos que são doses de manutenção. Então, é assim, você tem um órgão, se você não é uma pessoa gêmea, aquele órgão tem muitas proteínas, que nós chamamos de peptídeos, que são diferentes de você. Então, o seu sistema imunológico ele foi criado para atacar tudo que não é seu. Ele lhe protege, é uma proteção inata que você já nasceu com isso. E o que acontece? A partir do momento que eu bloqueio essa ação do nosso sistema imune, que está nos protegendo, eu vou abrir a porta para outros micro-organismos, para bactérias, para fungo, para vírus, para mutações gênicas que podem gerar doenças neoplásicas. Então, nós temos que controlar, nós temos que fazer um acompanhamento rigoroso de vigilância para detectar isso precocemente e manter o paciente saudável. Então, é importante a gente falar sobre isso também, porque a gente está aí nessa campanha, nesse mês que é tão importante com o Setembro Verde, e a gente também chama a atenção de quem está nos assistindo agora nesse momento da importância da gente poder estar aí salvando tantas vidas, para que esses números que infelizmente são muito altos ainda, essa taxa de negação é muito alta no nosso estado, que a gente consiga pelo menos agora nesse momento sensibilizar as famílias, as pessoas. É um momento de muita dor,
né, de muitas incertezas, mas a gente pode sim ajudar outras pessoas que estão aí nas filas aguardando por um transplante. Sim, isso realmente é muito importante a gente falar, porque quem precisa de um rim tem uma terapia substitutiva. Quem precisa de uma córnea vai melhorar sua qualidade de vida. E quem precisa de um pulmão, de um coração, de um fígado, não existe outra possibilidade terapêutica. O transplante é a última oportunidade. Então, muitas vezes, muitos pacientes não são contemplados e a quantidade de óbito nessas listas de espera, infelizmente, ainda são grandes. E a gente precisa tomar um pouquinho dessa consciência para a gente, né? E entender que estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros. Obrigada, viu, pela entrevista. Eu espero que vocês tenham gostado e viva o SUS! Palmas para o SUS!